Olá, meu nome é Ivina Sá, eu sou fotógrafa de mulheres, sou fotógrafa de famílias, sou professora universitária, minha formação é em jornalismo e ainda trabalho com empreendedorismo digital. Então, assim, digamos que tem um pouco de versatilidade no que eu faço e tenho a alegria, de participar aí desse Congresso Nacional de Empreendedorismo Feminino, a convite das organizadoras do evento. E eu quero, nessa palestra breve, poder compartilhar com vocês alguns conhecimentos de base teórica e alguns conhecimentos de ordem prática que podem ajudar você que pensa em empreender, você que deseja empreender, que não sabe muitas vezes por onde começar, e para você que já empreende, para poder repensar também e ver qual o caminho que o seu negócio está trilhando. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, primeiro com um embasamento um pouco mais teórico e depois com uma parte mais testemunhal, dizendo aí como é que foi a minha trajetória dentro da fotografia e o que me trouxe até aqui hoje nesse evento, nesse congresso especificamente. Existem algumas matrizes curriculares que a gente não estuda no Brasil e que deveriam ser disciplinas obrigatórias. Uma delas, por exemplo, que eu determino como fundamental e essencial, por exemplo, na formação desde uma criança, de um adolescente, passando pelo ensino médio, depois na formação universitária, seria, por exemplo, a oratória. A gente sabe o quanto é importante o dom de comunicar, o dom de vender uma ideia, o dom de argumentar, de persuadir. Isso não é uma disciplina obrigatória, por exemplo, nas faculdades, nos estudos. Então, são poucas pessoas. Às vezes você tem um talento absurdo, você tem um conhecimento importantíssimo, você tem uma técnica, uma especialidade, mas você não sabe sequer apresentar o seu produto e a sua ideia. Então, a oratória seria uma dessas questões. E uma outra questão que se apresenta talvez como muito necessária nos tempos atuais hoje é o empreendedorismo. Então, já tem até um projeto dentro do Senado Federal que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e que prevê o empreendedorismo como parte da educação básica, que vai estudar no ensino fundamental, que vai estudar no ensino médio e que vai fazer parte também do ensino superior. Ele está ainda no Senado, vai passar pela Câmara, tem todo um caminho a ser percorrido, mas que eu vejo hoje como muito importante, porque os tempos que estão se colocando aí, sobretudo agora, onde a gente começa a discutir reforma da Previdência, onde tanta coisa está acontecendo no cenário político e econômico do Brasil, cada vez mais as pessoas vão empreender. Cada vez mais vai se tornar necessário empreender e segurar esse empreendimento, porque essa que é a grande questão. Não é novidade para ninguém, estudos feitos pelo Sebrae e outros organismos, de que o brasileiro tem um potencial empreendedor enorme. São muitas empresas que nascem, mas são poucas empresas que sobrevivem a um ano de nascimento. E por que isso? Então, o tema que eu determinei quando foi me dada a liberdade de escolher o tema, eu gosto de trabalhar com perguntas, porque as perguntas levam à reflexão. Então, eu pensei, empreender para quê e para quem? Porque essa é a grande pergunta que precisa ser feita, Eu empreendo para quê? Com qual objetivo? E para qual público? Essa pergunta precisa ser muito clara e muito bem respondida. Porque nós estamos vivendo num tempo em que tem sido apresentado a todo momento, sobretudo no marketing digital, nesse chamado modelo de empreendedorismo digital que vem crescendo muito no Brasil. É uma febre, começou muito forte nos Estados Unidos e chegou ao Brasil esse formato de empreendedorismo digital. E eu percebo que muitas vezes as pessoas se lançam nesse formato de empreendedorismo, mas elas não sabem responder sequer para quem e para quê que ela está fazendo isso. E aí, algumas perguntinhas de ordem básica ajudam a gente a compreender. Muito interessante essa pergunta que eu ouvi uma vez de uma mulher falando sobre empreendedorismo. Ela disse assim, olha, você quer empreender um negócio, a primeira questão que você deve pensar é o seguinte, o que você faz de forma tão bem feita, de forma que te dê tanto prazer, com naturalidade, que gera nas pessoas uma sensação de bem-estar, de acolhimento, de gosto, que elas elogiam, que elas gostam de ver, e que elas estariam, inclusive, dispostas a pagar para que você fizesse para elas. Então, você tem um dom, você tem um talento, e de repente você descobre que aquele dom e aquele talento pode se tornar uma forma também de gerir recursos financeiros. Ele pode ser uma segunda carreira, ou ele pode ser uma primeira carreira mesmo. Para a mulher, tem sido muito comum isso, sobretudo porque chega num dado momento
vem a maternidade, ela percebe muitas vezes que ela, às vezes, bancar o custo de uma pessoa dentro da casa, ela opta em diminuir a carga horária de trabalho, e ao tempo de dedicar para os filhos, depois os filhos crescem um pouco, já não demandam tanto, ela descobre que ela quer empreender. E aquele empreendimento nasce muitas vezes de uma habilidade, de algo que ela gostava. Então, aquilo que no passado gerava em nós um estranhamento, como por exemplo, nossa, você fez faculdade de psicologia, você estudou, você fez MBA, você era uma gerente de banco muito bem sucedida e hoje você largou tudo para ser uma maquiadora. Eu tenho uma cliente que hoje ela viveu essa experiência, né? Ela tinha um cargo alto como no banco, como executiva, mas ela optou num dado momento em privilegiar a maternidade e depois de um certo tempo, os 2 filhos já um pouquinho maiores, a caçula com 4, 5 anos, ela optou em desenvolver uma habilidade que ela pudesse conciliar. Gosta muito de maquiagem, se aperfeiçoa em maquiagem de noivas, cabelo, nesse mercado da beleza que hoje cresce muito no nosso universo feminino. Então não é tão raro mais escutar o executivo que virou velejador, né? O bancário, o gerente de banco, a pessoa que trabalhava com finanças, que largou tudo, trabalhava com corretor de seguro, aquela pressão toda, esse pessoal que trabalha com cotações de bolsas, de valores e que abre mão daquele estresse todo e às vezes até daquele recurso financeiro, pega aquele investimento que ele fez o acerto e vai abrir uma pousada numa cidadezinha do interior. Então, a formação acadêmica da pessoa hoje com aquilo que ela trabalha, hoje muito comum, não tem nada a ver. Isso diz para nós alguns elementos. Primeiro, muitas vezes essa escolha acadêmica, essa escolha da carreira não está condizendo com aquilo que o mercado está apontando e com aquilo que tem a ver com a nossa escolha, com aquilo que nós gostamos, com aquilo que tem a ver com as nossas habilidades. Então pode ser que por isso eu escolhi uma dada carreira, porque naquele momento, era bom, faça essa carreira porque vai ser bom, faça isso, mas aí a desilusão veio, a frustração veio e eu precisei investir em outro aspecto. E empreender é algo muito interessante. Uma pesquisa do Brasil, feita no Brasil no ano de 2015 pelo Serasa, trouxe um dado muito interessante. No Brasil existem mais de 5 milhões de mulheres empreendedoras. Já parou para pensar no que é isso? Nós representamos mais de 5 milhões de mulheres que empreendem, sendo que elas representam, nós, né, eu me coloco nesse time, representam 43% dos proprietários de negócios e a maior parte, né, 72,9% do total dessas mulheres comandam micro e pequenas empresas. Então eu estou nesse grupo aqui de comandar microempresa, né, bem micro. 60% da força de trabalho do nosso país está na mão dessas mulheres empreendedoras e 50% do PIB. É muita coisa, né, que movimenta a economia. Mas para que esse empreendimento dê certo, a gente precisa estar atento a alguns detalhes. Então, primeiro, compreender, fazer um inventário das nossas habilidades, das nossas potencialidades, aquilo que eu faço bem. Então, eu costumo dizer assim, olha, nossa, eu tenho prazer em decorar, eu não, né? Mas vamos imaginar uma pessoa que tem aquela habilidade, quando tem as festas de família, ela decora com preciosidade, ela está atenta aos detalhes, ela gosta de preparar aquelas lembrancinhas personalizadas, ela tem jeito para esse artesanato. De repente, ela descobre que naquilo que ela faz tão bem e gratuitamente, está a possibilidade de fazer um negócio que vai ser lucrativo. Só que aí ela precisa estar atenta a alguns aspectos para que aquilo não vire só simplesmente um hobby ou algo que gere prejuízo e não o lucro e empreenda um negócio de verdade. E aí, 2 estudiosos, Robert de Philippe e Michael Arthur, eles denominaram na década de 90 ainda o que eles chamam de carreiras sem fronteiras, né? Trajetórias profissionais que, por ação ou por necessidade, cruzam várias vezes as fronteiras de funções, de cargos, de empresas e de cargos. Essas profissões sem fronteiras é exatamente essa característica que hoje é muito comum. Você não consegue imaginar hoje um profissional que fica no nível de especialidade a tal ponto que eu só sei fazer aquilo, pronto e acabou e mais nada. Porque hoje o caminho é um pouco de menos especialidade e de mais abertura, de mais amplitude. Então, dentro dessa perspectiva das profissões das carreiras sem fronteiras, né, de você alcançar espaços até então inalcançáveis, eles vão trabalhar 3 competências para que você tenha sucesso e para que você possa sobreviver nesse mercado.
trabalhar naquelas perguntinhas, né? Aqueles termos em inglês que é o why, né? O porquê, o how, que é o como, e o whom, que é o quem. Então, eles vão trabalhar o know why, o know-how e o know-whom, que são exatamente esses elementos para que possa existir sustentabilidade no nosso negócio. O primeiro deles, que é o know-how, vão falar o seguinte: saber por quê, para onde e como se movimentar profissionalmente. Então, o tema da nossa palestra aqui é exatamente isso. Por quê? Por que eu estou empreendendo? Né? Para onde que eu vou? E como que eu vou me movimentar nesse sentido? Como que eu vou lançar algo simplesmente porque está na onda, porque está no mercado, porque dizem que dá dinheiro? Eu vejo pessoas empreendendo, por incrível que pareça, eu vou empreender nisso aqui porque diz que dá dinheiro. Sendo que aquilo está completamente fora das habilidades e das competências que essa pessoa tem, que é intrínseca à personalidade dela. A perspectiva disso dar errado é muito grande. Por quê? Ela está fazendo algo simplesmente porque o mercado está dizendo que isso dá dinheiro. Então não se iluda com essa perspectiva, dá dinheiro. Dentro desse dar dinheiro tem muito conhecimento aplicado, muita habilidade, muito dom, muitas noites mal dormidas, muito estudo, muito empenho. E se você não gostar daquilo que você faz, isso vai ser para você um inferno. Isso não vai te dar prazer, isso não vai valer a pena. Tem também o know-how, que é o domínio de conhecimentos formais e informais para o desempenho profissional. Quer dizer, é aquilo que eu dizia, como que você pode imaginar montar um negócio sem você dominar as ferramentas e as técnicas para fazer aquilo que você faz. Não é simplesmente, olha, eu vou empreender porque aquilo dá dinheiro. Quantas pessoas estão empreendendo baseado nessa ilusão do famoso dar dinheiro? Fulano está ganhando rios de dinheiro. Gente, eu acho que é muito importante a gente criar uma consciência de que dinheiro não brota. Dinheiro não cai do céu, dinheiro é fruto de trabalho, dinheiro é fruto de esforço. Então, eu desconfio muito particularmente de todas essas promessas, de todas as histórias, de todo tipo de testemunho que fala assim, olha, você vai ganhar em 10 anos, em um ano, aquilo que você ganharia em 10 anos. Né? Por trás disso existe muito trabalho, muito esforço, muita competência, muito know-how, né? Saber aquilo que está fazendo. E ainda tem um outro aspecto, que você montar um negócio, você empreender em alguma coisa que você não domina, é algo muito complicado também, porque você está sempre na total dependência do outro. Então, me parece ser mais interessante você montar um negócio de algo que você domina minimamente, né? Minimamente, porque na falta do outro, você tem como fazer. Então, eu acho que isso é importante frisar. E o outro, que é o know-whom, que é o quem, né, é a capacidade de estabelecer relacionamentos e parcerias, visando identificar oportunidades de trabalho e de emprego, que é o famoso networking. Não adianta você ser bom, mas se você não souber se relacionar. Você precisa saber se relacionar, relacionar-se com clientes, relacionar com parceiros, se relacionar com pessoas, né? Cada vez mais, para você aparecer, para você se apresentar no mercado, você precisa criar redes de relacionamento. Hoje, com mídias sociais, a gente precisa tomar muito cuidado, a forma como nós nos colocamos, a forma como nós nos apresentamos, né? A gente fala assim, olha, nós vivemos um verdadeiro Big Brother, né? Nós somos vigiados o tempo todo. Então, cuidado também com a nossa imagem, aquilo que nós apresentamos. O perfil que eu apresento no meu Facebook pessoal condiz com o perfil que eu vendo e que eu apresento na minha página profissional? As coisas, elas convergem ou não? Ou isso cria uma crise de identidade dentro do mercado, dentro das pessoas que me seguem, que consomem o meu produto e o meu serviço? Penso que tudo isso precisa estar bem alinhado. E essa busca de relacionamentos, de redes, para poder construir um caminho mais sólido dentro daquilo que eu me propus a empreender. E aí, caminhando já para a gente terminar, eu quero deixar aqui o que seria a minha parte testemunhal, né? Como que isso se dá na minha carreira, na minha vida profissional. Eu na apresentação inicial, eu disse, né? Eu sou jornalista por formação, essa é a minha formação. Sonhei na vida acadêmica em ser professora, fiz meu mestrado, trabalhei como professora há muitos anos e sigo lecionando, porém hoje com cursos de pós-graduação. E também faço palestras, mas tanto as palestras como as aulas da pós-graduação são funções mais esporádicas, porque o que sustenta o meu negócio, a minha vida, né, a minha vida familiar, os sonhos, os projetos, é o meu negócio dentro da fotografia. Como que isso se deu? Eu já dava aula,
né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 2 meninas, uma de 11 anos, uma de 7 e um rapazinho de 2 anos e 3 meses. E quando nasceu a minha primeira filha, então ela tem os cabelos ruivos, sempre chamou muita atenção. Eu sempre gostei de imagem, de fotografia, mas algo só assim para passear, brincar, nada profissional. Eu comecei a brincar de fotografá-la e também fotografar a minha sobrinha, que na época era 1 ano mais velha que ela. Essa brincadeira de fotografá-la, coisa de mãe, de primeira viagem, muito empolgada, acabou gerando uma capa de revista, numa revista especializada em Belo Horizonte, tanto da minha sobrinha quanto da minha filha. E foi quando, nessa brincadeira de fotografar filhos de amigos, fotografar parentes e achar aquilo muito bonito e fazer composições, então eu me recordo que era uma máquina digital compacta, muito simples, não tinha recursos, eu não usava técnicas fotográficas, até porque o que eu aprendi na fotografia analógica na época da faculdade não tem nada a ver com a fotografia digital. Eu fotografava, mas eu tinha aquele cuidado na composição da imagem, de pensar no cenário, de pensar no cuidado da produção. E muitas pessoas, ao verem essas imagens, né, perguntavam qual estúdio que foi feito. Então começou a crescer, as pessoas dizendo para mim, investe nisso que isso vai dar dinheiro, você tem muito talento para isso. Com o nascimento da nossa filha e o fato de eu lecionar na época em cidades do interior, a grande maioria, né, das aulas que eu dava eram em cidades do interior e aquilo me desgastava muito com viagem, eu percebi naquele negócio, naquele hobby, naquela brincadeira, uma oportunidade de negócio. Então foi tão curioso que eu tive até a oportunidade, eu sou privilegiada de testar o mercado. Saiu a foto de capa da minha sobrinha numa revista e depois eles me procuraram para uma segunda capa. Foi quando eu já tinha o domínio ivnassar.com.br registrado, por causa dos meus negócios voltados à assessoria de comunicação, mas ele estava um pouco desativado. Já tinha feito fotos de umas 5 ou 6 crianças. Eu disse assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a foto de uma outra criança e vamos fazer uma permuta. Eu coloco um anúncio no guia e dessa forma vocês colocam a foto de capa. Então, na verdade, eu não tinha estúdio naquele momento, eu não tinha nada, eu só queria testar o mercado. Será que existia demanda ou será frases de amigos? Sabe, sempre tem aquele amigo que fica te falando e tal, mas será que existe mesmo? A gente tem que fazer mais assim, com convicção. Foi quando, então, saiu a capa da minha filha, na edição desse guia, e naquele mesmo guia saiu um anúncio meu, e eu coloquei aquele famoso site que mata qualquer cliente de raiva, que é Estamos em Construção, e joguei ali 5 imagens de crianças e deixei um telefone de contato, como se eu estivesse em um estúdio. E para minha surpresa, o telefone da minha casa não parava de tocar, tantas pessoas, isso era o ano de 2006, perguntando, querendo saber informações. Eu lembro de eu chegar para o meu marido naquela ocasião e dizer assim, olha, agora vai o racha, ou a gente monta um estúdio de fato e faz. Na época ele assustou, porque ele falava assim, poxa, você lutou tanto para fazer o mestrado, eu engravidei durante o mestrado, defendi o mestrado, estava realizada como professora, mas eu sentia também aquele desejo, aquilo estava me dando prazer e eu acho que eu precisava conciliar e dava para conciliar. Então surge a fotografia na minha vida nesse contexto. Eu tive a oportunidade até de testar o mercado. Porém, com o crescimento da fotografia e a sala de aula, chegou uma hora que ficou incompatível, eu precisei fazer uma escolha. Então eu optei pela fotografia e a sala de aula eu fui largando aos poucos, mantendo mais os cursos de pós-graduação. A vida segue, a carreira de fotografia de família foi se consolidando no mercado em Belo Horizonte, já fotografamos mais de 3.000 famílias, eu e a minha equipe, até que no ano de 2013 eu resolvi dar um outro passo nesse mercado, que era fotografar mulheres. Eu fui percebendo que aquelas grávidas que fotografava e já encerravam a carreira de maternidade, muitas vezes me procuravam e falavam, Ivna, agora eu quero fazer um book meu. Não existe nada de novo em fotografar mulheres, porque já existe muito essa ideia do book da mulher, mas o meu desejo era fotografar a mulher com um olhar diferente. Eu não queria só fotografar mulheres que são lindas, esbeltas, dentro de um padrão estético. Eu não queria só fotografar mulheres que estão com o corpo sarado, que colocaram silicone, que colocaram prótese, que fizeram lipoaspiração. Mulheres que eu vou photoshopá-las para ficar com uma imagem mentirosa do que elas são. Meu desejo era fotografar mulheres comuns, mulheres reais, e promover a elas um encontro com elas mesmas. Então eu fiz um curso com uma fotógrafa que é referência mundial quando ela esteve em São Paulo, que foi um dos maiores investimentos na minha carreira.
E esse curso foi em abril de 2013 e depois eu fiquei um ano, praticamente, de abril a novembro de 2013, preparando um portfólio para o lançamento dessa marca, que se chama Ivna Sá para Mulheres. E aí eu escolhi mulheres com perfis muito diferentes, ruivas, morenas, negras, mulheres com excesso de peso. Tive a oportunidade de fotografar uma senhora de 98 anos e que ela deu um banho de juventude, mostrando que a juventude ela é algo muito além do que uma pele lisinha, né? Porque ela respira a juventude, essa dona Cecília. Já fiz o book de 98 anos dela, já fiz o de 100 e agora esse ano, no ano passado, ela fez 101 anos. Então, essa fotografia de mulher me proporcionou um prazer tremendo. Eu fui descobrindo que eu levava um jeito, que mexia comigo essa experiência de mulheres. E aí é interessante que dentro do mercado, dentro do seu empreendedorismo, dentro da sua prática profissional, você vai descobrindo coisas novas dentro desse próprio segmento, né? Sem precisar buscar algo fora. E até que no ano de 2015, eu recebo um outro convite assim, de pessoas que eu gosto muito, que me fizeram perceber que além da fotografia de mulheres, pelo fato de eu fazer muitas palestras, pelo fato de eu ser professora, de eu comunicar, que eu poderia promover essa mulher também pela via da escrita, da oralidade, não só pela via da imagem. Foi quando, no ano passado, em agosto, eu dei esse pontapé para outra parte da Ivna, que é a Ivna Empreendedora Digital. Então eu lancei um canal no YouTube, onde todas as quartas-feiras, ao meio-dia, eu lanço vídeos voltados para o público feminino. Eu escrevo em um portal de notícias e de assuntos voltados para mulheres, que se chama Muitas Marias. Eu criei o meu blog, ivnasaparamulheres.com, uma conta no Instagram, nas mídias sociais. Tenho feito algumas lives voltadas sempre para o público feminino e sempre trazendo a minha reflexão em torno daquilo que eu percebo, dessa experiência de fotografar essas mulheres, de conviver com essas experiências diversas, distintas, tão enriquecedoras, tão plurais e que tem me enriquecido muito. Então, veja bem, é um percurso que vai se dando no processo, sabe? Eu entendo que o empreendedorismo, ele não é assim, ó, um passe de mágica. Eu não acredito em passes de mágica, eu não acredito em promessas milagrosas, eu acredito em construção. Eu acredito em algo que vai se dando no caminho, porque é no caminho que os mistérios vão sendo revelados. Eu agradeço o convite, mais uma vez, às empreendedoras, né, que estão criando e promovendo esse congresso de troca, de partilha de conhecimento. Eu convido você a visitar o meu canal no YouTube, a se inscrever no canal do Ivna Sá para Mulheres. A série de vídeos que eu publico toda quarta-feira leva o nome de Chatelaine. E o número 1 do Chatelaine explica por que esse nome, que tem tudo a ver conosco, mulheres. Acho que isso pode ser muito útil para você. Convido você a seguir as minhas mídias sociais. E se você gostou dessa palestra, se foi útil para você, que você possa deixar o seu comentário, que você possa compartilhar. E fique atento aí às orientações dos organizadores do evento, a maneira como você pode depois adquiri-la. Muito obrigada e a gente se vê aí pelos caminhos da vida.